A Cidinha da Silva tem esse rosto aqui, é sempre bom que a gente saiba, né, de quem está falando. Essa foto é da Tribuna de Minas. E eu trouxe alguns aspectos da trajetória dela. É sempre bom a gente saber a origem, né, e onde as pessoas vivem para pensar como isso impacta na contextualização das suas produções. E com a Cidinha é algo muito específico porque ela nasceu e vive em Belo Horizonte, tá? Belo Horizonte, o que, que tem de diferente assim na história literária de Belo Horizonte? É uma capital onde se deu o que a gente chama de retorno dos contadores de histórias, tá? Então a gente teve um momento de formação da contação de histórias, né? Afropindorâmica, como eu digo, que tem a ver com essa parte afro e pindorâmica, que a Pindorama é o nome principal e inicial do Brasil para os indígenas, né? Que essa formação da contação de história se deu pelos povos afropindorâmicos, depois na modernidade, com o romance, com as questões das guerras, a contação de histórias foi se esvaindo, de certa forma, porque as pessoas não queriam falar sobre os seus traumas. E isso vocês podem acompanhar bem depois, no final do ano, na minha dissertação sobre contação de histórias, mas isso é para dar um resumo. E aí, depois desse gap, a gente tem esse retorno da contação de histórias em 1990 em Belo Horizonte. Então a gente vai ver essa marcação da oralidade muito forte na obra da Cidinha da Silva e que a gente pode pensar que tem a ver com o contexto em que ela habita, né? A formação, como já foi falada, é em história e no literafro ainda tem uma passagem que diz que ela iniciou 3 mestrados e não concluiu nenhum deles. Eu coloquei bem como está no site. E é interessante essa marcação, porque a Cidinha, ela é do movimento negro e ela tenta muitas vezes se aproximar do meio acadêmico e depois prefere seguir com projetos fora, como o projeto com o Instituto da Mulher Negra, que se chama Guelé 10, né? E fazendo ações muito mais de produção cultural, literária do movimento negro do que da academia. Mas sabendo que é um espaço que precisa ser ocupado, ela voltou, então, agora como doutoranda em difusão do conhecimento na Universidade Federal da Bahia. Em destaques, a gente pode falar que ela publicou 17 livros, entre os gêneros crônico, conto, ensaio, dramaturgia mesmo, né? Texto teatral, inclusive alguns encenados já, e infantos juvenis. Mas a crônica é o seu gênero principal, né? E Um Exu em Nova York recebeu o prêmio da Biblioteca Nacional em 2019, e Explosão Feminista, que é um ensaio do qual é coautora e foi finalista do Jabuti 2019, há pouco, né? Recebeu o prêmio também do Rio Literatura, quarta edição, no mesmo ano. E agora, pensando um pouco dessa composição, né? A gente fala que essa composição literária é feita pelo enredo com as ilustrações. Hoje eu vou meter mais sobre o enredo, mas vocês lendo depois podem pensar em como esse enredo e as ilustrações são complementares. E as ilustrações, apesar de terem esse nome, elas não são ilustrativas do que se fala, mas complementares à própria fala, né? Tem esculturas com sentimentos e reflexões gráficas que não estão expressas na escrita. Então é bom sempre quando pensar, né, já pensando aí no que a Terena vai falar depois, como apresentar para os alunos, pensar sempre nessa composição e complementaridade, né, e não coisas que estão uma ilustrando a outra, mas que sim estão ali no momento se sobrepondo para dar um significado diferente, um terceiro significado, né? E aí, para pensar nos fenômenos literários, eu trago para vocês um pouco do que são as literaturas contracoloniais. A partir de um artigo, né, da Balestrin, que é o Giro Decolonial de 2013, né? E, enfim, eu acabo falando sobre outros textos, mas para vocês terem alguma referência. O que a gente chama de literatura pós-colonial são essas literaturas divergentes surgidas em diáspora ou em países que foram colonizados pela Europa num segundo momento, né? A gente teve o primeiro momento do colonialismo, que a gente chama, que foi um momento de exploração e usurpação, principalmente dos países em África, América e Ásia. E a gente tem esse segundo momento de olhar para isso, olhar para um passado que a gente chama de pré-colonial, fazer essa hibridização de períodos históricos, pensar um presente pós-colonial no sentido
histórico e temporal, mas também num sentido de rompimento com o fenômeno colonial. Então, aí surgem essas produções, né, pós-coloniais. A gente pode pensar o pós-colonial como epistemologia, e aí, dentro de uma epistemologia maior, pensar a literatura pós-colonial. Dentro desses movimentos contracoloniais, a gente tem também o descolonial, que também é um movimento que vai contra o colonialismo, mas que está vinculado a teóricos que estão num centro epistemológico eurocêntrico. Por exemplo, Boaventura de Sousa Santos, que talvez muitas de vocês devem ter lido, né? Que é um autor português e que fala num sentido contracolonial, epistemologias do Sul e tudo mais, mas ele não é pós-colonial, ele não sofreu essa opressão, ele não pensa como uma pessoa de dentro da opressão falando sobre si, ele está olhando de fora, né? Então, mesmo sendo um aliado, né, que a gente chama de aliado, ele não consegue participar desse movimento pós-colonial como um integrante constituinte de um movimento que surgiu a partir de opressões. Então, ele faz parte desse descolonial com S, tá? Principalmente da Europa. E a gente tem o movimento decolonial, sem o S, que aí integra tanto pessoas que sofreram as opressões, né, pensando... é um movimento específico da América, né, pensando para olhar a América, e surge dentro de um grupo de trabalho teórico que a gente chama de modernidade e colonialidade, o grupo MC, que surge aqui em 2000, e pensa essa história da América, incluindo pessoas que estão no lugar de poder, né, pessoas brancas que estão ocupando esse lugar, mesmo estando dentro da América, que já é um continente que sofreu a colonização e a opressão, mas também agora com a inserção de mulheres, né, pessoas negras também, que partem de um outro lugar nesse mesmo segmento e pirâmide de opressão e dominação, né? No entanto, a decolonialidade ela vem falando muito sobre a história americana e principalmente latino-americana, né, indígena, tá? Se vocês olharem produções negras, como por exemplo o quilombismo ou o genocídio do negro brasileiro do Abdias Nascimento, vocês vão ver que é uma bibliografia totalmente pós-colonial, tá? Porque as produções negras se unem muito mais enquanto diáspora negra, pensando inclusive quem está nos Estados Unidos, quem está na Europa, né? Negros que estão lá, quanto inclusive quem não é diáspora e que está no continente mãe e que pensa esse pós-colonial, do que esse decolonial que, por enquanto, dentro do movimento negro está muito enfraquecido, né? Então, como movimento literário, a gente pode pensar que a Cidinha da Silva está dentro de um pós-colonial, tá? Pensando dessa opressão, esse lugar opressivo, mas voltado, então, para uma nova produção, uma produção coletiva, uma produção que se alia à negritude falada pelo Césaire, a esse panafricanismo, dentro do pós-colonial e não dentro do decolonial. Inclusive os livros, né, que são mais populares, digamos assim, da Djamila Ribeiro, agora com feminismos plurais, ela se diz pós-colonial, né? Então é algo para a gente pensar. E aí, dentro da literatura, como categoria, a gente pode pensar que a Cidinha da Silva faz parte da literatura negro-brasileira, que é uma literatura descrita e fundada pelo Kut, em 2010, que é um teórico e um escritor, né? E por que esse negro brasileira? Porque ele diz que a literatura negro-brasileira, e não literatura negra, né, é uma vertente da literatura brasileira, não é algo à parte, né? Não é algo que estaria ao lado da literatura brasileira, mas sim dessa raiz surgindo em galhos, né? Pensando que a literatura negro-brasileira é parte. E aí, se a gente pensar nessa memória e nesses registros brasileiros de literatura, a gente sabe que nos primeiros 4 séculos de fundação da nação, nós tivemos literaturas essencialmente ligadas à metrópole portuguesa. Só no século XIX que a gente começa a pensar na figura do negro dentro da literatura. E aí começam a surgir também os estereótipos, né, que a gente chama da mãe negra, do pai João, da mulata, da doméstica, literaturas escritas sobre os negros, não literaturas
negras, né, escrita por pessoas negras, pensada dentro de temáticas negras. E aí a gente tem no século XIX uns primeiros ensaios, né, dentro de uma literatura negro-brasileira feminina. A gente pode citar a Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, mas só que como produção assim potente, coletiva, e que não seja de uma ou outra pessoa, a gente só vai ter isso a partir do século XX, na década de 80. Agora eu vou falar um pouco mais sobre esse contexto para vocês. O CUT faz a discussão negro ou afro, né? Negro ou afro, por quê? O negro, a palavra negro, está vinculada aos movimentos da negritude. Então, a gente tem o movimento negro, né? A gente tem os seminários negros, os seminários de performance negra, a Frente de Libertação Negra, todos esses movimentos na história do Brasil. E esse afro, ele estava vinculado a seminários médicos, né, que procuravam qual a diferença do negro e do branco biologicamente, né? Então, essa palavra afro na história do Brasil está muito ligada a uma origem biológica e de inferioridade, por isso que não foi acolhida nem pelo próprio movimento e nem pelo CUT, né, que faz parte desse movimento negro, né? E o movimento negro em si, ele se fundou, né, como movimento negro unificado em 1978, tá? A partir de um levante que aconteceu em frente ao Teatro Municipal de São Paulo após a morte de um civil negro, né, pela polícia, e ali se decidiu fazer então um protesto que culminou no Movimento Negro Unificado, que antes era Movimento Negro contra a discriminação racial, né? Então era outra sigla, agora é só MNU que a gente fala aqui também, quem é do movimento fala só MN, e por isso dessa sigla, né? E por isso dessa palavra negro incluída. E essa literatura negro-brasileira, ela prevê uma estética negra diaspórica, né? Então, o que o CUT fala? Não é também uma vertente africana, não teria como ser literatura afro-brasileira, porque não é uma literatura que provém de uma tradição literária africana, né? É uma literatura que se constituiu em diáspora. Então, com uma vertente da tradição oral africana e com referências escritas brasileiras, mesmo que seja para ir contra, né, para contestar. E essa tradição a gente tem que pensar como algo movente, que é isso que a gente vê na obra da Cidinha da Silva. É uma tradição que ela tem essa origem, que a gente chama de uma origem mítica, né? Mas que ela também está ligada ao tempo histórico, pensando na autora também Cecília McCallum, né, da Universidade da Bahia. Essa tradição tem esses dois tempos, o mítico e o histórico. Ela está acontecendo aqui e agora também. Isso a gente percebe na obra da Cidinha da Silva, quando ela fala, por exemplo, no ritual do vô Francisco, nesse momento contemporâneo. Então, é uma tradição que é cíclica, né? Os conflitos também são visualizados, né, dentro dessa literatura que se diz negro-brasileiro, os conflitos atuais, não é algo que pode estar só preso também a esse tempo mítico. E o mais importante é uma identidade do eu lírico coletivo, porque esse eu lírico que se tinha nessa literatura brasileira ligada à metrópole é uma identidade de um eu lírico totalmente branco. Então a gente tem que repensar quais são os conflitos, quais são as estéticas, quais são as tradições, quais são as múltiplas identidades que constituem a pessoa negra para criar esse novo eu lírico. E dentro dessas literaturas, a literatura que mais me chama atenção e que me parece mais pertinente nesse meu momento, para fazer uma análise, né, profunda dos elementos de um livro, é a literatura anticolonial do Noah. E ele escolhe esse anticolonial porque, na verdade, ele não está nem vivendo em diáspora, né? O Noah, ele é africano, né, de Moçambique, então ele pensa esse anticolonial, né, que é uma outra coisa também.
E aí ele destaca 5 elementos: o elemento cultural ancestral presente, a interação com o meio e a comunidade, o distanciamento colonial e a aproximação com os costumes próprios, a centralidade da oralidade e o resgate de valores tradicionais junto aos... Então, eu não vou apresentar todo o projeto, porque não ia dar no tempo. Já ensaiei bem para dar só 25 minutos, 20 a 25. Então, mas eu fiz o projeto inteiro, que deu 9 aulas, a maioria pensando em 2 períodos. Então, porque na minha escola, no 6º ano, a gente tem 4 períodos por semana, 2 num dia e 2 no outro. Então, é um projeto longo, vai durar mais ou menos o mês inteiro, mas que eu percebi que para o nível dos meus alunos seria importante ir aos poucos para eles conseguirem ir fazendo essa compreensão. E aí, o arquivo pronto, com as 9 aulas, eu já mandei para Carol, para que depois ela possa disponibilizar para todo mundo. Então, quais são os temas que são retomados nesse projeto? O uso da letra maiúscula, pontuação, a ordem alfabética, o uso do dicionário, discurso direto e indireto, estrutura do diálogo e o gênero textual biografia, que seria a aula exatamente anterior às aulas, né? Ao início do projeto, que eu pensei para um retorno presencial e mais lá para outubro ou novembro, quando eles já tivessem uma caminhada. Pode passar. A aula 1, então, seria a apresentação do projeto. E aí eu fiz graficamente, eu não, uma ajuda da minha irmã, mas enfim. Mas na vida real, no dia a dia, ia ser TNT laranja, as letras com EVA preto, os cartazes com papel pardo, que são as coisas que a gente tem na escola, ou tem mais, é mais barato, né? Então, a apresentação se daria a partir, né, que explicar que que são 12 capítulos, conforme a gente for fazendo a leitura, vai sendo preenchida a linha, assim como quando for trabalhar com a biografia da escritora, vocabulário, e ali embaixo tem uma tabela com os 9 pentes, que é conforme for aparecendo os pentes, para eles irem preenchendo. Pode passar. Ainda na aula 1, então, eles seriam apresentados a biografia da Cidinha, que eles receberiam esse material, frente e verso plastificado. Por quê? Na minha escola, a gente só tem 3, no 6º ano, só tem 3 folhas de cotas, né, de xerox por mês. Se eu fosse imprimir isso para dar para eles, eu já ia estourar quase a cota do mês. Então, o que a gente usa muito é isso. Plastificar, ainda mais agora nesse contexto, passa um álcool e a próxima turma pode utilizar. Então, tem uma pequena biografia, 4 questões, uma é de procurar no dicionário, a 2 e a 3 questões de interpretação mais simples, a 4, pensando no nível dos meus alunos, eles teriam mais dificuldade, precisariam de ajuda, que é pensar qual a relevância, hoje em dia, desses aspectos que a Cidinha traz nas obras dela. O verso, né, seria trabalhar com a bio do Instagram dela, porque ela é uma escritora bem ativa na página dela, e seria a partir da biografia ver qual outro elemento poderia ser agregado nessa bio. E aí, por que eu trago isso? Porque eles já iam ter visto tanto o gênero biografia, quanto as bios do Instagram. E aí, para dar crédito, né, que essa ideia de trabalhar com as bios do Instagram veio de um grupo de professores de uma outra escola municipal aqui de Porto Alegre, que é o Morro da Cruz, que eles gentilmente cederam para que outros profs pudessem trabalhar. E aí encerraria com uma revisão em geral do gênero, para eles criar biografia
Eu fico um pouco nervosa, mas tá. Então, daí depois iria se apresentar a obra, o certo seria que circulasse nos livros, né? Mas provavelmente isso não vai acontecer, porque senão seriam todos os alunos pegando o livro, então, enfim. E depois apresentar o livro para ele. Então, cada um, a ideia do projeto, espero que eu não me decepcione, que venham muitos livros e que os alunos possam ter cada um seu livro para ler. Então, eles teriam acesso a esse livro, esse contato, e a partir desse primeiro contato com eles, e da minha fala do porquê que eu escolhi esse livro, por que eu trouxe ele, por que eu li, o que eu achei, eles possam fazer um parágrafo, assim, sobre o que eles esperam do livro e o que eles esperam do projeto. Então, eles iriam colocar naquele envelope que tinha no painel e fechar, porque essas são as expectativas dele, que lá no final a gente vai ver se funcionou ou não. E pode passar. Então, a aula 2 seria o início da leitura. Todas elas, então, a maioria, né, eles iriam ter contato já no começo. Então, a entrega das questões de interpretação, que eu gosto de fazer sempre com eles, para que eles já saibam antes o que eles vão ter que responder depois, para sair um pouco do nervosismo, meu Deus, o que eu vou ter que fazer depois. Então, e já pedir para eles irem anotando no caderno, assim como o título, as palavras que eles não conhecem. Daí, nesse capítulo, a leitura seria feita em voz alta, mais ou menos dá de 10 a 12 minutos. E aí, claro, que o professor tem que preparar antes essa leitura, né? Depois da leitura, o que eu pensei? Se retomar esse vocabulário que eles anotaram. E aí, como o foco dessa aula não é o uso do dicionário, já trazer as definições. Então, no caso dessa primeira aula, eu lendo, já vi, a gente sabe quais são algumas palavras que eles podem ter mais dificuldade. Então, o professor já traria e, conforme fosse aparecendo as dúvidas, já ir colando no painel, na parte que fala vocabulário, que é o vocabulário que eles vão agregando ao longo do projeto. O quarto ponto, então, seria esclarecer algumas dúvidas sobre alguns elementos que aparecem no capítulo. Então, alguns têm mais, outros têm menos. Então, a ideia não é ficar 1 hora dando uma palestra sobre isso, mas rapidamente falar. Por exemplo, no primeiro capítulo, ele fala sobre, que é até no trecho que foi lido, da ilha de Angola, ele fala do povo Songhai, ele fala dos povos pré-coloniais. Então, ele fala algumas coisas que nós temos ideia ou podemos pesquisar, e eles ali vão ficar perdidos. Então, é nesse sentido que eu falei, de, por exemplo, trazer um mapa da África e rapidamente dizer, ó, a ilha de Angola que se falou, tá aqui, o povo Songhai tá aqui, sabe? A mesma coisa para guerras de libertação, deuses africanos e outros. Pode passar. Então, daí depois seriam para as questões de interpretação. E aqui eu trouxe algumas, porque para esse capítulo são 8 ou 9, se eu não me engano. E são questões bem simples que estão claras no texto. Que, por exemplo, quais são as esculturas prediletas do avô? Os barcos e os pentes. Porque são 9 pentes, são 9 netos. Como foi passado o ensinamento sobre o uso do pente entre os netos? Daí tem uma passagem que explica qual neto, quem cada neto ensinou. O que acontecia enquanto os personagens trançavam os cabelos? Então, eles contavam histórias, e aí o avô, esse, valorizava muito as histórias também contadas pelas crianças. O que acontecia durante a tarde na varanda? Então, o avô reunia os netos para contar essas histórias, como uma espécie de despedida. Quais os pentes entregues no primeiro capítulo e para quem foram entregues? Que é bom sempre retomar, porque eles vão ter que ir preenchendo o painel. Pode passar. Então, também eu trouxe as questões
de linguagem que eu pensei para esse capítulo, que é encontre no capítulo que foi trabalhado frase que completem a tabela, que seria com a maiúscula em início de frase e em nomes próprios, o uso do ponto final e o uso da vírgula. Pode passar. E aí, as questões para discussão, eu pensei sempre feitas de modo oral, para que pudesse também ser feita essa relação com as experiências pessoais. Então, nesse capítulo tem mais, eu trouxe algumas. Tem um trecho lá no final que diz: exceto eu, pois minha casa era deles. Então, fazer com que eles comecem a pensar quem é esse eu que está contando. Não sei se já vou ter chegado a trabalhar o contexto de narrador, mas para eles irem pensando quem será que está contando. Daí, outro, né, os Pentes Garfos acompanham os netos de Francisco e Berna, desde que começaram a ter cabelos para pentear. Então, qual é a experiência deles, né? Eles usam, eles já usaram, eles conhecem alguém que usa. Depois, em certo momento do capítulo, é apresentada a prática de trançar os cabelos e os desenhos que iam surgindo. Então, a mesma coisa. Eles sabem algo sobre esses desenhos? Eles têm essa prática, né? E pensando na ancestralidade, nas histórias contadas pelos mais velhos, compartilhe experiências da sua família ou comunidade. Então, a ideia é justamente que eles possam trocar essas experiências. Pode passar. Então, e aí no final de toda a aula, teria o preenchimento do painel. Como? Com os pontos principais desse capítulo que foi lido, preencher a tabela dos pentes e colar algumas imagens, que daí é o professor que tem que trazer, né? Porque, então, no meu caso, né? Então, ou dos pentes, ou da própria escritora, para ir ficando um pouco mais lúdico, assim. E nesse específico, eu pensei num tema de casa, que seria pensar e fazer o rascunho de um desenho com uma das cenas abaixo, que são duas cenas no primeiro capítulo que eu achei muito bonitas e que são, eu acho que representativas, que é a avó Berna passando com um cesto de roupa na cabeça em frente à marcenaria do vô, porque essa mulher com o cesto na cabeça é bem constante também em outras representações, né? E a questão do vô sentado com os netos em volta também, e aí esse desenho poderia ser retomado numa aula de artes que eles teriam depois, para ser aprimorado, pensando um pouco que outras disciplinas também entrassem nisso, né? Pode passar. Então, como não ia dar tempo de botar as 9, né, eu trouxe algumas outras abordagens que eu pensei ao longo do projeto. Toma uma aguinha. Então, no capítulo 4, por exemplo, a ideia daí é que eles procurem as palavras no dicionário e que eles formulem as perguntas do capítulo para depois trocar com o colega. No capítulo 5, a leitura seria feita em casa, orando para os livros voltarem. Enfim, e a conversa seria: quem me criou? Porque no caso do livro, ela é criada pelos avós, porque a mãe abandonou, e o pai é viajante, é o filho que viaja. E essa é uma realidade muito presente nos nossos alunos. Muitos deles são criados pelos avós, por diversos motivos. Então, eu acho que é uma coisa que se assemelha muito. O capítulo 9 seria uma leitura silenciosa, que é esse capítulo da roda de capoeira, e uma roda de conversa sobre, daí num ambiente mais intimista, assim. Pessoas que já se foram e que deixaram essas boas lembranças, que é o que a Bárbara faz, né? E sobre a questão do racismo na escola, porque é essa lembrança que ela traz e o papel do avô. E depois, encerrar com essa homenagem aos nossos Francisco, porque todos temos, né? Todos temos esse, que não precisa ser avô, né? Mas essa
pessoa que já se foi, mas que deixou essas boas lembranças. Daí, outro exemplo que eu trouxe é o trabalho com o discurso direto e indireto, que são nas aulas 6 e 8. Pode passar. Na aula 6, então, teria uma breve revisão sobre esses tipos de discurso, porque eles já teriam que ter visto, né? Já teriam visto antes. E aí um trecho que eles teriam que pintar de azul o discurso direto e vermelho o indireto. Claro que vai ter gente que, professora, não tem lápis de cor, tá? Sublinha um e circula. Professora, o que é circular? Então, né, tu vai fazendo as adaptações. E a 2, né, para que as aspas foram usadas no trecho acima. Como é mais adiante, na aula 6, se espera que ele já saiba que nessa que está sendo representado as falas. E depois, qual outro sinal de pontuação pode cumprir esse papel, desde que o texto seja organizado de outra forma. Espera-se que diga o travessão. E na aula 8, escolher um trecho da obra e reorganizar ele, de maneira com que seja utilizado os 2 pontos e o travessão. Pode passar. Essa é uma outra atividade que eu pensei que é com os nomes dos avós, dos filhos e dos netos, e aí para eles procurar no caça-palavra. E aí tem alguns nomes que têm essa origem africana para eles conhecerem esse significado e 2 perguntas sobre. Pode passar. E aí eu trouxe a última aula, que é a produção escrita final e a preparação do museu. Então, após a leitura de todo o livro, abrir aquele envelope fechado lá na primeira aula e conversar sobre as expectativas e qual foi a realidade e ver o que eles acharam do livro. Responder no caderno. O que em nossas vidas usamos simbolicamente como os pentes? Quando a gente quer dar algo para alguém, a gente não vai dar um pente. Então, o que a gente usa? Quais são os outros meios que a gente usa para isso? Pode passar. Fazer a revisão final da tabela de pentes, que já vai estar completa, se não passar nada, né? Então, aqui eu escolhi 4 para falar, que é o pente da alegria, que é dado para a neta Lira, que é uma neta marcada pela tristeza, mas que no momento que o vô dá para ela isso, ela já começa a ter uma mudança. O pente passarinho, que representa a liberdade, que é dado para Melissa, a neta do banquinho zoador, que quer ser bailarina, mas acha que não tem como. Mas tem outras formas de ser livre, outras formas de dançar, de ser bailarina. O pente peixe, que representa a abundância, que é dado para a neta Luciana, a primeira a ter um filho, então a continuar essa vida, né, esse ciclo. E o pente tartaruga, que representa a sabedoria e é dada para o neto Zazinho, que foi o neto que sempre acompanhou ele no próprio ofício. Pode passar. A produção escrita final seria junto com a disciplina de artes, que é, primeiro se pensa, qual pente eu daria de presente para alguém e o que ele iria representar. Daí, depois de pensar, né, produza um pente na aula de artes, óbvio, né, ou não também, pode ser de português, que eu não tenho, enfim. E junto deve fazer um parágrafo que será entregue junto com o pente, que deve ter o nome dado por você o pente, o que ele representa e qual o motivo da escolha dessa pessoa. Pode passar. E a mais audaciosa seria a questão do museu comunitário, que seria criar um museu comunitário da Restinga, online ou presencial, provavelmente online, que pode ser feito junto com a disciplina de história. Então, vai dar o tempo, meu Deus. Retomar os pontos
do tema de casa sobre o museu e organizar com os alunos o que cada um pode conseguir. Então, numa das aulas, eles teriam, que é do primeiro capítulo que apresenta a ideia do museu, eles levariam de tema de casa assim, se tivesse o museu em Restinga, o que será que seria importante ter? Eles teriam que pensar isso com família, vizinhos e tal. Então, nessa aula, tipo assim, então vamos retomar isso agora, e o que será que cada um pode conseguir? Ah, mas isso o vizinho pode, isso... Então, assim, aí o acervo pode ter objetos, vestimentas, papéis, vídeos de entrevista com pessoas importantes, imagens, áudios de histórias populares. Então, pode passar. Então, para encerrar, o que eu acho que é a importância desse projeto, né? Trazer a questão da cultura afro-brasileira para a sala de aula e discutir isso. Também a questão da ancestralidade, que vejo que está muito presente na nossa comunidade. Ver essa morte, que é representada pela morte do vô, como parte da vida. Então, não é o contrário dela, é a continuação, é o que tem que acontecer. Tem choro, tem tristeza, tem. Mas é algo que vai se construindo, né? E no nosso caso, no meu caso, de escola pública, é muito difícil, muito raro a gente ter livros para ler com os alunos. Então, a gente não tem o processo que algumas escolas, ou outras têm, da gente escolher no início do ano os livros, porque a gente não tem livros em quantidade. Então, a gente usa os livros que já por algum motivo se conseguiu.